tarde, eu, Adriana Carvalho, mais uma vez aqui no programa Bate-Papo com Mulheres de Fibra. E hoje o assunto vai render um bom papo, porque nós vamos falar sobre o papel da mulher no trânsito, essa conquista aí, essa independência da mulher dirigindo aí, e temos aqui motoristas inusitadas, mulheres de fibra, que tem cada profissão aqui como motorista que vocês não imaginam, hein, gente? Temos a presença da Patrícia Landim, ela é profissional de apoio à navegação aérea, olha só que bacana. Tem também a Raquel Batista, que é motorista de aplicativo de Uber e também ela é tecnóloga em saneamento ambiental e gestão empresarial. Não se conteve só nessas profissões, foi ser motorista também, né, Raquel? Quanto mais vier. E a Mailô Soeiro, que é cirurgiã, dentista, mas não parou por aí. Engatou numa motociclista aí, né, Motociclista, isso aí. E essas mulheres têm muito o que falar, gente. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos aqui. E aí, mulheres, começa falando aí sobre esse papel da mulher no trânsito, esses desafios que a gente enfrenta todos os dias. E aí, qual a opinião de vocês? É um desafio mesmo, né? A gente pegar o carro e a gente ir para esse território quase selvagem, né? Que é o trânsito. Porque o carro é uma arma, né? Você mata também, né? E morre no trânsito. Então, já tem um estresse disso, dessa responsabilidade do trânsito. E mulher dirigindo, então? Tem umas piadinhas machistas, né? Que falam que mulher no volante é perigo constante. Homem por aí do lado, perigo dobrado. Essa é boa, né? Vocês concordam com essas piadinhas aí? É claro que não, né? Tem muita mulher boa para dirigir, não é isso? Eu acho que a gente vem cada vez conquistando mais nosso espaço, né? Se a gente for retroceder, se a gente for pensar ali na década de 80, não vamos muito longe não, né? Nós tínhamos poucas mulheres que encaravam o desafio de dirigir um carro, né? Nem que fosse para levar seus filhos para as escolas. E ao longo desses anos a gente começou a reparar que cada dia mais as mulheres vêm se portando mais no trânsito, mostrando a sua força, mostrando que somos capazes, igual aos homens, de pilotar. Nós vemos mulheres hoje, não só no trânsito, no cotidiano, mas como piloto de moto velocidade, de caminhões, né? Então, assim, a gente vê, a gente percebe que a gente vem conquistando o nosso espaço. Na verdade, nós já conquistamos o nosso espaço. A gente só precisa ser respeitadas. Porque esse desafio já foi. A gente vê meninas hoje de 15, 16, 17 anos que almejam ter 18 anos para ter sua carteira de motorista, para ter seu carro, né? A gente vê que esse medo ficou para trás. E eu espero que daqui para frente a gente só consiga mais e mais espaço. É você, né, Raquel, como motorista de aplicativo, né? Dá um baile aí, né? Nessa coragem que você tem. Eu acredito que a gente tem declarado cada vez mais a nossa independência no sentido de ir e vir, né? Antigamente a mulher ela tinha uma dependência muito grande do marido para o ir e vir, para sair, para comprar, por qualquer coisa, vamos dizer assim. Ela precisava do marido para poder ter essa direção e hoje em dia ela tem tido muito mais coragem. Às vezes eu pego algumas clientes que elas mencionam esse medo do trânsito por conta do machismo que existe, por conta de todo o cuidado que a gente tem que ter, mas hoje a gente tem muito mais mulheres enfrentando isso e também dentro dos aplicativos. A gente tem crescido, né, vamos dizer assim, porque a maioria é majoritariamente homens que trabalham em aplicativos, mas as mulheres elas têm lutado para conquistar e tem sido uma fonte de renda, né, uma segunda fonte de renda, uma fonte de renda primária para muitas mulheres. Apesar do desafio, estamos aí disponíveis para conquistar cada vez mais. Eu, como usuária de Uber, eu me sinto mais segura com uma Uber mulher.
A maioria das mulheres declaram isso, tanto que tem mulher que chega pra mim e fala: Raquel, não tem nenhum aplicativo, não tem nenhuma opção dentro da Uber, por exemplo, que eu possa escolher uma motorista, porque eu me sinto muito mais segura, eu me sinto muito mais à vontade quando é uma mulher que está dirigindo. E infelizmente para as mulheres como passageira ainda não existe essa opção, mas para a mulher como motorista nós já temos essa opção. Então eu como mulher eu posso escolher pegar viagens apenas com mulheres e me negar a fazer uma viagem caso eu chegue e seja um homem. E quais que os desafios que você enfrentou para conseguir entrar nesse mercado? Foi diferente dos homens ou teve alguma rejeição por ser mulher? Inicialmente, a gente tem que fazer o AE, que é para poder ter remuneração na carteira, então você tem que mudar categoria, né, e tudo. E posteriormente, quando eu entrei para trabalhar em aplicativo, eu jurei que eu ia ficar só nas entregas. Falei, não quero ver a cara de ninguém. E por fim eu percebi que é interessante você dialogar com variadas pessoas. As pessoas sempre me perguntam assim, mas você não tem medo da violência, você não tem medo de colocar um estranho dentro do seu carro? Com o tempo a gente acostuma e aquilo passa a ser uma coisa superficial. É claro que a gente tem que ter todo um cuidado, mas dentro dos desafios eu acho que a adaptação da rotina, porque exige muitas horas de trabalho, que é algo que muitas pessoas não falam, né? Você às vezes adquire uma liberdade por ser motorista de aplicativo, mas você muitas vezes tem que trabalhar mais de 8 horas. Então é uma liberdade, eu faço meu horário, mas ao mesmo tempo eu posso fechar lá às 12 e embarcar em outro aplicativo e por aí vai. Raquel, mais uma pergunta para você, depois eu passo para as meninas, mas e trabalhar à noite? Como que é esse desafio? Eu particularmente prefiro, diferente de muita gente, tanto que às vezes a minha família se preocupa muito com isso, mas eu prefiro muito mais trabalhar à noite por conta de rendimento, o trânsito é muito mais leve. O perfil de cliente ele é um perfil diferente do perfil do cliente durante o dia. Geralmente é mais tranquilo, é um cliente que ele está saindo, ou então ele está voltando do trabalho. A gente pega muita gente voltando do trabalho, até mesmo de madrugada. Então, no geral, eu particularmente não sinto esse risco. É claro que eu vou para áreas que eu conheço. Eu não ando por regiões que eu não conheço por uma questão de segurança mesmo, porque eu já passei lá meus sustos com viagens, né? Mas eu amo trabalhar à noite. Patrícia, você é profissional de apoio à navegação aérea. Explica essa profissão para muita gente que ainda não tem muito conhecimento e quais os desafios dessa profissão, que para muitos é bem machista, né? A navegação aérea, ela tem 4 funções. Tem o do controlador de tráfego aéreo, que ele trabalha em cidades maiores, onde o fluxo de aeronave é maior, que aí precisa de uma torre de controle, precisa do controlador de voo. Tem a função de operador de estação aeronáutica, onde o aeroporto é menor, que a capacidade lá de aeronaves é menor, aí não precisa de um controle, precisa só de um operador de estação aeronáutica. Tem o meteorologista e tem o profissional que ele recebe o plano de voo, né? Que ele faz o planejamento de plano de voo. Eu sou habilitada em planejamento de plano de voo, sou profissional que faço planejamento de plano de voo. Eu também sou habilitada na estação de rádio, no aeroporto menor, onde não tem torre de controle. Eu faço o serviço de informação de voo, também de meteorologia. Então, eu tenho essas 3 habilidades. Por isso que é um profissional de apoio à navegação aérea. E eu trabalhei na parte que eu fazia o serviço de informação de voo no aeroporto pequeno, que as aeronaves vinham e a gente dava as informações de meteorologia, se tinha outro avião no tráfego, se ela podia pousar ou não, se tinha que fazer alternativa. Então, eu trabalhei muito tempo nessa área. E nessa área é onde a gente tem assim, a maior dificuldade na questão de você ser mulher e de você estar dando uma informação, né, controlando um avião, e o piloto lá, ele se sentir diminuído. Peraí, tem uma mulher me comandando aqui? Como assim? Na época que eu entrei, já tem uns 24 anos atrás, nessa época o número de mulheres ainda era bem reduzido. Lembro quando eu fui trabalhar a primeira vez em Porto Nacional, eu fui a primeira mulher a trabalhar em Porto Nacional, como operadora. E eu lembro que nos primeiros dias que eu assumi lá, tinha um piloto que ele já era da região,
E aí eu fui passando as informações para ele, e ele, tudo que eu falava, ele pediu para me confirmar novamente. Confirme. E eu falava lá, dava as instruções, ele confirme. Eu pensava, Sérgio, eu acho que tá tendo ruído na comunicação. Aí eu conversava com outros pilotos, né? Eles estavam me compreendendo, ainda confirmava se estava alto e claro, né? A minha voz, não, tudo bem. Mas esse piloto, ele pediu para confirmar. Assim que ele pousou lá e eu estava lá, ele entrou na minha sala, e é uma área bem restrita, mas como ele era conhecido lá, ele entrou na sala e colocou a mão assim, falou, eu tinha que vir, eu não acredito, uma mulher. Aí eu falei assim, uma mulher. Aí eu não estava acreditando que era mulher. Aí eu fiquei assim, sem ação, assim, eu era muito nova, aí eu recebi como elogio. Eu recebi como ri, tudo bem, tá tudo certo. Mas essa questão Mas ele teve essa reação porque ele ficou surpreso no sentido de admiração ou de machismo mesmo, de achar que por ser mulher não podia ser? Como assim que poderia, né? E eu ainda era menina assim, né? Tinha 23 anos, mas com cara de mais nova, né? Ele ficou indignado, saiu falando, esbuferando que ali não ia pousar mais lá, porque estava seguro, e não sei o que, essas coisas assim, né? E também lá no meio dos colegas também, que a gente fazia o estágio, era muito homem, a gente sempre tinha piadinha e sempre tinha a questão. E eu ainda fui avaliada como a melhor lá deles, então para mim sempre foi muito bom, porque a gente sempre tem que provar mais, né? A gente tem que saber mais, a gente tem que estudar todas mais, as profissões, né? Principalmente essas inusitadas, assim. E a gente é muito avaliado, né? Tem provas 2 vezes ao ano, e a gente então tem que estar sempre tendo mais, mostrando que a gente é capaz. Quando ela começa a falar que as mulheres ficam doidas para ter 18 anos para poder ter sua carteira, né? Hoje eu consigo ver lá, hoje eu observo lá na aviação que tem muitas meninas pilotos também. E é um detalhe que na aviação você não precisa ter 18 anos para você ser piloto. Não precisa. Ah, não precisa? Não precisa. Então tem profissionais que pilotam o avião, mas não tem carteira de motorista porque não tem idade. Mas para pilotar eles conseguem. Mas sabem pilotar bem o avião. Então, olha só que interessante, né? hein? Essas particularidades. Claro, pode. E só uma dúvida, quem tem, o brevet, né? O brevet, claro, maior de idade, está com brevet lá, bonitinho, precisa tirar carteira, porque parece, gente, eu escutei isso, não sei se procede, se não procede, se você tiver carteira de motorista, né, carteira B, né, e você não precisa ter a C para pilotar, para dirigir, acho que é ônibus, né? Tem uma história assim, ou Nunca me ouvi falaram. Acho que nunca ouvi falar. Não, acho que não é, são não, habilidades são totalmente diferentes, né? São habilidades totalmente diferentes. Eu não sei disso, dessa Também informação. não, se alguém souber. Se alguém souber e quiser nos informar, né, a gente aceita aqui. Mailô, você tem o motociclismo não como profissão, mas como lazer, entretenimento, a sua profissão mesmo é cirurgião dentista, né? Dentista. O que te impulsionou aí por esse caminho aí do motociclismo? Gente, deixar bem claro aqui que eu não sabia andar de bicicleta. Eu era uma criança que eu subia na bicicleta, caía, uma adulta que não andou de bicicleta. Meu marido, ele resolveu comprar uma moto, por hobby, comprou uma moto. E um belo dia a gente fez um passeio e eu vi mulheres, eram umas 10 mulheres, no meio de 60, 70 homens, 10 mulheres pilotando. As outras na garupa, inclusive eu, né, que era garupeira. Eu achei aquilo fantástico. E a minha admiração pelas meninas, mulheres, foi só crescendo. Eu falei, um dia eu quero estar naquele lugar ali também. Né? E aí foi. E comecei a fazer aula, tirei minha carteira, fiz a inclusão, né, da minha carteira para moto. E aprendi a pilotar moto, né, que é de autoescola, e aprendi a pilotar a moto que eu tenho hoje, que é uma moto com mais de 300 quilos, 340 quilos, se não me engano, acredito que é 300, por aí. E essa moto, eu precisava me superar cada vez mais. Porque você imagina, uma moto
com esse peso todo para uma mulher que na época eu pesava 10 quilos a menos, então eu estava aqui com meus 49 quilos, 1,62 de altura, né, pilotando uma moto desse tamanho, uma moto gigante. Então eu tive que fazer aula, tenho muito orgulho dos meus professores, Bandeira, Egres, um beijo, amo vocês, sou muito grata. E comecei a pilotar esse tipo de moto e vi cada dia mais aumentar o número de mulheres pilotando essas motos de grandes cilindradas, motos pesadíssimas e sim, com maestria, né? Porque a gente brinca, deitar é quando você está na moto ali, bonita, e a moto ela é muito pesada, então assim, quando você vai parar, você pode deitar a moto, isso não te machuca, porque você deita a moto ali, você sai da moto e tal, e levanta. E a gente tinha um outro obstáculo, que era saber levantar a moto, para não precisar de homem ou de outras meninas para te ajudar a levantar. Isso tudo a gente aprendeu que tem técnica. E eu tombo moto, que é deito a moto, homem deita a moto também. Mas o legal é ver que cada dia mais mulheres estão entrando no meio do motociclismo e tá ficando lindo, porque a gente agrega e a gente faz uma irmandade. Nós temos uma irmandade muito grande de apoio umas com as outras, né? A gente incentiva o motociclismo feminino, porque gente, é uma liberdade. O vento batendo no seu rosto é uma liberdade. E no trânsito é um desafio maior ainda, porque você pegar uma estrada que é perigoso, igual, porém você tem menos fluxo de carro. Então você pega uma estrada, você não tem parada, você vai até o seu destino tranquilamente, né? Claro, com responsabilidade, sabendo o que você está fazendo. Agora, no trânsito, no dia a dia, é um desafio constante, desafio o tempo todo. Primeiro porque você é mulher, você está numa moto e você tem aqui o desafio de uma fechada de carro, porque parece que é incrível, né? Quem pilota moto, seja moto de qual cilindrada for, vai entender o que eu estou falando. Parece que a gente é invisível. A gente está ali, a gente está na nossa mão. Eu não estou falando das irresponsabilidades de quem está ali na direita atravessando, ou quem está fazendo um corredor ao léu sem responsabilidade nenhuma, né? Um motociclista cortando o outro. Então, assim, você está ali na sua mão, aí você vai virar, você está na sua mão, à esquerda, você vai virar à esquerda. Você vem um carro, ele vem te fechando aqui, ó. Quando você vê, você dá aquela parada brusca, porque senão ele vai te bater. E ele vai te xingar. E nós somos o mais fraco no trânsito é a moto. São duas rodas, somos menores. Então, assim, nós somos o lado mais fraco, então quem vai se machucar somos nós. E a responsabilidade maior é a gente também entender, não vou tirar esse mérito de jeito nenhum, que todo carro tem um ponto cego. Então tem umas estratégias que a gente estuda e sabe o seguinte: carro tem um ponto cego, todos os carros têm. O pequeno, aquele grande, aquelas caminhonetes que tem um retrovisor desse tamanho, tem um ponto cego. Então a gente, caminhão, ônibus e caminhão, o tanto de ponto cego que a gente tem, por exemplo, o motorista do caminhão não te vê, e do ônibus ele não te vê quando você está na frente dele. Então, se você parar na frente de um caminhão e ver que o caminhão ou o ônibus ele está aqui, para um pouco mais à frente, porque ele vai te ver, ele vai saber que você saiu com a sua moto, as laterais, ele não consegue te ver. É complicado isso, né? É complicado. Então, tudo isso também são desafios, a gente passa por desafios por causa do coleguinha que está no carro e outras motos, mas a gente também tem que ter a nossa responsabilidade. Tem aqui uns recadinhos, umas perguntas. Corpus Quantum, boa tarde a todos. Boa tarde para vocês também. A Laide Landim.
Você conhece, Patrícia? Conheço. Boa tarde a todos. Estou muito curiosa para ouvir suas experiências profissionais. São profissões bem interessantes sendo exercidas pelo feminino. Parabéns. Obrigada aí, Alaide, pela sua participação, pelo seu carinho. E tem uma pergunta aqui da Sara Rebeca, de Goianésia. Oi, Sara, boa tarde. Você sempre aí participando com a gente. Um abraço para você e pessoal de Goianésia. E ela pergunta o seguinte: tem país que proibia que mulheres dirigissem? Tem hoje, até hoje tem. Nós temos os países árabes, ali a Arábia Saudita, que fazem parte, né? Aí tem a Arábia Saudita, nós temos onde teve a Copa do Mundo, que é um dos países mais machistas, que é Dubai, foi Dubai, né? Dubai. Então, esses países, até hoje, é proibido mulheres dirigirem, né? E é uma luta nesses países muito desleal, porque não é só o machismo, é religião também, né? Então, assim, é bem complicado, mas são esses países e se a gente pesquisar, a gente acha mais. Acho. Não, tem um vizinho meu também que proíbe a mulher dele de dirigir. Que maravilhoso. Nossa, não é nem país, é aqui mesmo, né? E nessa questão de religião é interessante, né? Porque na Bíblia fala que a mulher é o pescoço, então quem dirige é o pescoço, né? Acho que Interessante. dá para refletir. Demais. O Cauê Felipe, da Mega Moda, abraço para você, Cauê, e ele pergunta o seguinte: é verdade que mulheres vai dirigir é mais perigoso do que homens? É o que nós falamos aqui agora, que estamos falando, né? Isso aí é um machismo, Cauê, não existe isso. Cauê Felipe. Oi, Cauê Felipe. Não existe isso de mulher ou homem, um ser pior do que o outro naquilo que faz. Temos que ser prudentes, né? Exatamente. Independente de ser homem, mulher. Temos que ser prudentes e temos também que colocar na cabeça que nós estamos ali para aprender. Então, assim, se você tem um pouco mais receio no trânsito, vai com cautela. Se você se acha mais audacioso, sabe? Tenha cautela também, porque o coleguinha do lado, o coleguinha da frente, o coleguinha que está atrás, pode estar aprendendo a dirigir. Mas eu acredito que eu me coloco num patamar de que está todo mundo igual, está todo mundo ali na mesma condição. Se o audacioso bater no meu carro, que sou mais cautelosa, nós dois vamos perder um tempão ali. Então, vamos ter calma, é melhor chegar atrasado, chegar com vida e sem gasto no bolso. É verdade. Eu acredito que conhecer a si mesmo é algo extremamente valioso. Então, assim, quando a gente faz o exame psicotécnico, pelo menos eu fui muito curiosa, eu perguntei para minha avaliadora qual que era o meu perfil, o que eu tinha que tomar cuidado. E uma das coisas que ela me falou para mim, né, tome cuidado porque você é um pouco impulsiva. Então, assim, eu sei que dentro do trânsito eu preciso avaliar isso ao meu favor. Então, eu preciso colocar isso ao meu favor. E a gente precisa ser consciente como motorista. Eu, particularmente, vejo as mulheres como mais cuidadosas no trânsito. Acho que pelo nosso processo de criação, as coisas que a gente consegue avaliar, nós avaliamos riscos e perigos com uma facilidade, na maioria das vezes, muito mais, uma certa força, um certo cuidado muito maior que os homens. Então, acho que isso acaba dando para nós uma direção mais tranquila, geralmente. Pelo menos a maioria dos acidentes que eu vejo, a grande maioria envolve homens. Né? E é tão interessante essa coisa, dá até um desconforto para mim, né, sabe? Eu confesso. E quando vem falar de inteligência, habilidade, como se fosse questões de gênero, né? Isso é mais para o homem ou para a mulher? Não é só uma questão de inteligência, de habilidade, é uma questão de você ter sido estimulada para aquilo, que você tem uma facilidade. Então, não é gênero. Não é gênero. Tem a pergunta, Cauê, obrigada aí pela sua participação, sua pergunta, abraço para você. E tem a pergunta aqui da Ivana Jaqueline, ela é de Bom Jesus do Amparo, em Minas Gerais. Ô, pessoal de Minas, pessoal do queijo gostoso, né? E abraço pro pessoal de Bom Jesus e para você, Ivana. Ela diz o seguinte: qual é o papel da mulher no trânsito para vocês?
Bom, é o papel que a gente está falando mesmo, né? Esse desafio a cada dia é ser enfrentado, não é uma questão de competição com homens, cada um tem a sua capacidade de igual para igual, é só mesmo prudência e dedicação mesmo, né? Para mim, o papel é de eu realizar o que eu propus fazer, sair da minha casa com segurança, eficiência, chegar lá no lugar e voltar com segurança e eficiência. Esse é para mim o meu papel. Ir e vir com liberdade o papel é esse. e chegar com segurança no seu lugar e sair. É isso mesmo. O trânsito não precisa do feminino nem do masculino, isso não tem nada a ver, né? Do meu ponto de vista, né? Eu vou passar um perfume porque a avenida precisa que o feminino passe. Não é nada disso. Para mim é uma questão mesmo dessa vida moderna que a gente tem essa independência com segurança de ir e vir. Justamente, a Raquel tem uma responsabilidade maior, né, Raquel, que está carregando passageiros, está sendo avaliada, né? Nesse processo, assim, a gente é avaliado o tempo todo e a conquista é conquistar cada vez mais uma qualidade, né? Eu acho que a palavra certa seria um trânsito de qualidade, porque aqui em Goiânia eu ouço reclamações de outros motoristas, outros colegas, outras colegas, ouço do passageiro também, do pedestre, mas eu identifico que a gente muitas vezes ainda não tem feito aquilo que é a nossa obrigação. Então a gente sabe o que está dentro da lei. A gente sabe o que está certo, o que a lei manda. E fica a pergunta, por que a gente não faz para tornar esse trânsito um trânsito de qualidade para todos nós? E você citou uma questão que eu acho muito importante, a questão do pedestre, porque todo motorista acaba sendo também pedestre. Estaciona o carro, é um pedestre. E a gente vê que muitos motoristas não respeitam pedestres. Às vezes a gente quer atravessar uma faixa, está ali na faixa e os carros não param. Às vezes acontece um carro parar, a gente atravessa até a metade, o carro da outra via não para e fica aquela coisa assim, né? Então, teria que ter esse controle também, essa prudência para respeitar o pedestre. Sabe o que eu acho que falta também? Não sei se vocês vão concordar comigo. Educação de trânsito. Justamente. Educação para conscientizar o pedestre. Quando ele está numa faixa de pedestre, ele levanta a mão, e enquanto todos os carros não pararem, ele não atravessa. E todos os carros, né, respeitarem essa faixa, ligar o pisca-alerta para avisar o carro que vem atrás. Então, essa educação no trânsito, e não é em Goiânia, todo mundo reclama assim, Goiânia não dá seta. Goiânia, nós temos um problema mesmo com seta, eu admito. Mas se você dirigir em qualquer lugar do Brasil, você vai observar que tem cidades que não respeitam, que dão seta, mas não respeitam a faixa contínua, que não respeitam a faixa da esquerda, a faixa direita, que andam no meio da pista. Então, eu acho que essa educação no trânsito a gente precisa ser mais justamente, né? Nosso tempo está quase estourando aqui, mas ainda tem umas perguntinhas, vou ser bem rápida aqui para conseguir atender todo mundo. A Brenda Eduarda de Gama, Distrito Federal, abraço para você aí, Brenda e o pessoal de Gama, Distrito Federal. Ela diz o seguinte: quando o homem vê uma mulher dirigindo, ele já começa a falar mal e o quanto ela dirige ruim. Por que será? Machismo. Bom, é um machismo, né? O machismo cultural, né? Esse machismo enraizado é complicado, gente. A gente tem que... luta. É uma questão de se achar melhor do que uma mulher. Então, assim, é machismo puro. Uma coisa que a Patrícia tinha até comentado antes da gente começar, que muitas vezes outras mulheres falam, né, Patrícia? Sim, aconteceu muitas vezes com você, porque né? tem muitas mulheres machistas também, né? Porque o machismo ele vem trazendo isso mesmo, competição, né? eu diria, talvez, eu acho né? que é mais machismo mesmo, porque a mulher, ela acha que a validação de outra mulher não vale, ela só pode ser a validação de um outro homem. Então, a mulher sempre, ela precisa que um outro homem valide o que ela está fazendo. Uma outra mulher elogiando não vale. Uma outra mulher fazendo, você nem olha, você até despreza, porque o que vai valer, como para ela o que vale é uma validação de outro homem, uma outra mulher não. Você não vê uma outra mulher elogiando uma outra, fala que legal, bacana. Olha só, você está no Uber, que joia, eu prefiro andar no Uber. Pouquíssimas vão falar assim. Porque elas são machistas e na cultura dela o que vale é só a validação de outro homem. A questão da sororidade, né? O apoio feminino, a gente se apoiar. A gente cresce numa estrutura cultural que fortalece a competição entre mulheres. E essa competição, infelizmente, a gente carrega para tudo quanto é lado. Então, se fortalecer a sororidade, realmente se apoiar como mulher,
se defender, não só no trânsito, mas em todas as E a questões. gente tem que conscientizar mães de meninos. Vamos começar a educar os nossos filhos para que eles não sejam esses tipos de homens, né? Que sejam os homens que apoiam as mulheres, as decisões das mulheres, né? Então, talvez seja por aí, né? As mães de meninos começarem a conscientizar, né? Os pais de meninos junto nessa jornada, porque nós estamos todos juntos. Justamente, né? Mais recadinhos aqui da Corpus Quantum. É Quantum, né? Que fala mesmo, né, Patrícia? Uau, que importante essa informação. A Laide Landim voltou a participar com a gente aqui. Outro abraço para você, Laide. Ela diz o seguinte, Raquel, é para você. Raquel, obrigada por fazer parte dessa profissão tão precisa no nosso dia a dia. Confesso que me sinto muito mais confortável e segura quando solicito o trabalho de vocês. Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade e o apoio. Ainda Corpus Quantum falando o seguinte, isso é verdade. Em Anápolis tem encontros de motos. Tem mesmo. Por enquanto o movimento ainda é muito masculino, mas parece muitas mulheres por lá. Tanto animadoras como piloto feminina. Verdade, né? As motoqueiras estão crescendo aí cada vez mais. Estão crescendo em todos os tipos de, todas as cilindradas de motos, né? É muito legal isso. E eu quero ver, assim, milhares de mulheres cada vez mais ocupando esse espaço. E deixa bem claro que o nosso espaço é onde a gente quer. Eu acho que essa frase precisa ficar bem piegas e ser dita 24 horas por todas nós. A gente está aonde a gente quiser estar. A gente tem uma brincadeira no meu motociclismo, que é o seguinte, a parte da frente da moto é onde fica o tanque de gasolina. Então, a nossa piada, todo dia 8, que é o dia da mulher, desse mês, né, mês de março, a gente fala assim, lugar de mulher atrás do tanque de uma moto. Isso aí. E eu brinco, e eu falo assim, e se ela quiser lavar roupa, deixa bem claro que tem máquina de lavar. Ninguém precisa ficar morrendo atrás de um tanque, né? Então, nosso lugar, essa frase precisa ficar piegas, precisa ficar assim. É um meme que deve ser dito rotineiramente, constantemente. Lugar de mulher onde ela quiser. Justamente, né? O direito de ir e vir de todo ser humano. Tem que ser respeitado, né? É verdade. A Corpus Quantum continua participando com a gente e diz o seguinte: seguro de carro e moto é mais barato para mulheres. Os maiores e piores acidentes ainda são provocados por homens? É sobre isso. Sim, e a questão da idade, ela interfere muito na questão do valor do seguro, porque quanto mais novo, a probabilidade é que os acidentes aconteçam e sejam piores. Ah, sim. Então, infelizmente é isso. Casado e solteiro também, né? Sim. Dependendo, se você é casado ou solteiro, o seguro também é diferenciado. São informações que eles avaliam, né? Acho que é a questão da aventura, da adrenalina, da responsabilidade, porque isso tudo impacta nas escolhas que a gente vai fazendo dentro do trânsito, né? Se você tem uma família, você vai pensar de uma forma diferente. Se você já é solteiro, aventureiro, você vai pensar de outra forma. E tudo isso impacta. Tem um desenho da Disney, que agora até proibiu de passar, mas que era o Pateta, né? Que ele era todo calminho, tranquilo, Pateta, né? Mas quando ele entrava dentro do carro, ele se transformava no monstro. E saía chegando, já fazendo tudo isso. Infelizmente, tem muito isso aí, né? Tem pessoas que canalizam o estresse do dia e das outras coisas, ele canaliza no trânsito, em vez de usar a sua inteligência e organização, né? Às vezes sai até calmo de casa, mas o próprio trânsito deixa estressado. 5 minutos depois, quero matar alguém. Gente, eu quero parabenizar vocês pelas profissões, a motoqueira e guerreira, que cada vez veio mais motoqueiras, quero aprender a andar de moto. E você, Raquel, representando todas as motoristas aí de aplicativo, muito obrigada pela sua participação, tá sempre aí, né, junto com a gente, a Patrícia, nessa profissão também tão importante, tão assim, extraordinária, muito bonita.
essa profissão e que esse machismo acabe, que os homens entendam o quanto é valioso uma mulher nessa área, o quanto é gratificante e o quanto elas são tão competentes quanto eles, né? É isso aí. Quero agradecer vocês, agradecer a todas as motoristas de aplicativo, de ônibus, tanto coletivo aqui na nossa capital, a gente vê tantas motoristas empenhadas aí, dirigindo com tanta maestria, e quero parabenizar todas elas, seja você motorista de qualquer segmento, até mesmo o seu carro particular, que você sai de casa, no seu carro com criança, ali correndo risco, né? Entendo que enfrentar o desafio do trânsito, e é isso, nosso objetivo é conquistar cada vez mais o nosso espaço como motorista, nesse desafio, e que a gente possa ir crescer cada vez mais, né? Obrigada pela participação de vocês que nos acompanharam aqui no podcast, obrigada meninas. Obrigada aí, galera. Muito obrigada e bora. E é isso, finalizando mais um programa Bate-Papo com Mulheres de Fibra, transmitido pela rádio XYZ. Quero deixar meu abraço aí a toda a equipe da rádio e um abraço a todos vocês e até mais. Tchau, tchau.